Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live de homeopatia. Hoje é dia 18 de julho, você está assistindo uma gravação da nossa live que foi feita entre o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas. Hoje o tema é insônia, a gente vai continuar, falando sobre insônia, mas sempre a ideia é responder as dúvidas que vocês forem nos trazendo, né? Então eu vou adicionar aqui o Eduardo. O Eduardo tá aqui do meu lado. Olha pra mim. Eu pensei que não tivesse enviado. Eu tô tentando te adicionar, não tá dando. Não, tá indo, tá indo. Tá indo? Tá. Pronto. Vamos dar mais um expor pra quem estiver assistindo, ó. Olha a gente aqui se preparando pra lá. Um delay importante. É. Não sei, não sei. Como é que tá pra vocês, gente? Me contem como é que tá a conexão, por favor. Tá travado. Ah, o seu travou. Entra de novo, né? Então, vou pedir só um pouquinho de paciência, a gente vai ver se tá com uma feia. Boa noite. Então, a gente só tá aqui tentando adicionar o Du. O Du tá aqui do meu ladinho, vou mostrar de novo. Obrigada, Andréia, por esse retorno. Eu vou aproveitar já, enquanto o Du tá entrando, eu queria saber se alguém se observou. Alguém observou o seu sono, tô te adicionando. Alguém observou o seu sono nessa semana que a gente ficou aqui sem se falar? Agora foi. Legal. Ah, que bom, Ricardo, obrigado. Então, pronto. Acho que eu tô um pouquinho, né? Conta aqui pra gente. Alguém observou o sono? Tem alguma coisa para trazer pra gente? Algum comentário sobre o sono? Alguma coisa que seja pertinente aqui à nossa conversa? Então, para quem está chegando agora, nós fizemos uma live semana passada sobre insônia, né? Não só insônia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre sono também. E semana passada a gente tinha dado uma ideia geral, a gente só vai relembrar dois itens que a gente falou semana passada. Então, posso começar falando só da insônia? Então, o que é insônia mesmo? Aquela pessoa que deita na cama e demora para pegar no sono, né? Demora quanto? Depois de meia hora, né? Tá ali deitado, já faz meia hora que tá tentando dormir, não consegue dormir. Ou então aquele que deita, dorme, e aí de madrugada acorda e depois não dorme mais. Ou aquele que dorme, só que acorda muito antes do horário que geralmente acorda, né? Então, ao invés de acordar às 6, acorda às 4 da manhã, né? Ou então aquele que não tem um sono restaurador, né? Então ele acorda e fala, puxa, tô cansado, dormi, mas continuo muito cansado. Então essas são as classificações, né? Quando a gente tem que pensar em insônia quando isso está acontecendo com o paciente, né? E aí o Du vai relembrar pra gente sobre os tipos de sono. Isso, bem rapidinho para não ficar muito repetitivo, né? Mas são aquelas fases do sono que são a não REM, né? E a fase REM. Lembrando que aí que tem a fase não REM tem 3 estágios. Então tem aquela transição, o sono leve, né? Que a gente está começando a pegar no sono. Depois tem a intermediária. E aí depois tem o sono profundo, né? E em seguida vem o sono REM. Isso são ciclos, né? Os ciclos vão se repetindo. Cerca de 4 a 6 ciclos, né, por noite. Aí, dependendo da pessoa ou dependendo da noite, isso varia um pouco. Lembrando que o tempo de sono, né, necessário para cada um é um pouquinho diferente.
Então, isso pode variar bastante, né? Não vale, não vale começar a ler o chat. Eu vi que você já. Eu já comecei. Eu queria que você já seguisse falando do sonho. Então, os sonhos, eles acontecem mais mesmo na fase REM, né? Então, a fase REM, tem aqueles movimentos rápidos dos olhos. Quem já ficou acordado ou acordou durante a madrugada ou ficou acordado até mais tarde e já viu alguém, né, durante o sono, na fase REM, o olho fica mexendo, né, com a pálpebra cerrada, mas os olhos ficam se mexendo, dá até aflição, né? E as ondas cerebrais, respiração e batimento cardíaco ficam próximos ao da vigília, que é o contrário do que acontece na fase não REM, né? Que fica bem adormecido. E os demais músculos ficam paralisados. Então tem uma certa atividade, né, do sistema nervoso central nessa fase do sono, e por isso até que a gente, né, tem sonho, né? Existe uma atividade, né, do sistema nervoso central, então a gente sonha nessa fase. Sonhos aí nessa fase. Esses conteúdos depois a gente vai falar um pouquinho mais do que vocês devem reportar para a gente, né? Falar, contar durante a consulta, porque são sintomas importantes. Mas os sonhos acontecem nessa fase e a gente vai falar um pouco mais. Acho que já, acho que já pode falar. Fala de sonho. Então, os sonhos, né? Acho que a gente já comentou um pouquinho na live passada, mas enquanto a gente está acordado, né? A gente precisa de um nível de atenção maior. Então, a gente precisa ser mais objetivo, enfim, precisa estar atento às sensações que a gente tem, visão, audição, olfato, paladar, enfim, né? Que a gente aprende dessa maneira, né? Durante a vigília. E aí quando a gente está numa fase assim, durante o dia, às vezes a gente, entre aspas, não está pensando em nada, né? E essa atenção diminui. Ou durante o sono, né? Que aí a atenção diminui mesmo. Então, aquilo que, entre aspas, a gente varre para debaixo do tapete e joga para o inconsciente, porque, né, como a gente já falou na live passada, a gente não consegue, pelas sensações, a gente não consegue ter todas de uma maneira completa, a natureza é completa, né, mas a gente não é. Como a gente é parcial por causa dos temperamentos, que a gente já fez uma live, a gente vai enxergar uma parte, né, do que está acontecendo. É como se tivesse aquela figura bem básica aí que várias pessoas repetem, mas acho que é bem simbólica. Então é como se estivesse num morro, né, alguma coisa acontecendo, e cada um está de um lado ali observando, cada um vai ver uma parte do fato. E o que a gente não vê, se for importante para a gente, né, a gente acaba, entre aspas, varrendo para debaixo do tapete, vai para o inconsciente, tem uma energia menor, porque não é a função psíquica que a gente utiliza com uma destreza maior para entrar em contato aí com o meio ambiente durante o dia, e muitas vezes isso é importante para a gente, para o nosso desenvolvimento, acaba indo para debaixo do tapete, entre aspas, né, mas vai ganhando uma quantidade de energia suficiente para quando a gente diminui a tensão, isso vem de virar, né, durante uma fantasia, um pensamento, né, que a gente está divagando, ou com conteúdo onírico, né, conteúdo dos sonhos, aí vem de uma maneira simbólica, né. E a gente estava falando sobre mitologia, etc, né, que são esses padrões de comportamento, então pode acabar vindo, né, como um motivo aí mitológico, um tema mitológico, ou uma camada um pouquinho mais superficial, que é esse geralmente inconsciente mais coletivo, ou uma camada mais superficial, aí vem o inconsciente pessoal mesmo, né? Que aí é uma situação da vida que a pessoa passou, pode ser um pouquinho diferente, mas com um significado mais individual, né? E aí os psicólogos falam pra gente que quando é individual é a própria pessoa, né? Que precisa entender e dar o parecer, porque o médico ou o profissional de saúde, né, que tá assistindo, está prestando serviços aí para o paciente, é um universo à parte, né? O inconsciente coletivo não. Como é
coletivo. Então, dá para é uma linguagem comum, né? Do inconsciente pessoal é uma linguagem única, né? Então, aí o próprio paciente que precisa acabar interpretando, entendendo, né, o significado. Aproveitando aí o assunto dos sonhos, né? Então, o que é importante aqui para o médico, né? Além do que o Du está trazendo aí de conteúdo, né? É importante o paciente saber que é importante ter sonhos. Então, tem gente que fala, eu não sei lá, que seu sonho, não sonho, não presta atenção nisso. Então, para a gente é muito importante prestar atenção nisso. Então, por exemplo, se tem pesadelo, é um pesadelo repetitivo? Tem algum tema central aí que se gera? 2, 3 vezes por semana eu tenho pesadelo com a mesma coisa. Então, isso precisa levar para consulta. Com o que você tem pesadelo? Ou então, não sonho com nada. Também precisa levar isso para consulta. Ou até, não, eu tenho vários sonhos, eu lembro de tudo. E aí, esse momento a gente fica feliz. Por quê? Porque quanto mais em equilíbrio a gente estiver, mais a gente vai estar de bem com os nossos sonhos. Então, a gente vai estar sonhando, tendo bons sonhos e lembrando deles. Então, isso é significativo para a consulta. Isso mostra que o paciente está mais, naquele momento ele está mais em equilíbrio. Então, é um dos parâmetros, né, que a gente usa, né, para saber se o paciente está evoluindo bem ou não. Então, é como se a gente conseguisse, como não, né? Mostra que a gente está conseguindo estar aberto e escutando o nosso inconsciente, né? Então tudo que estiver passando desapercebido, entre aspas, e for importante, né? Você está conseguindo fazer essa comunicação, porque realmente a gente não tem a capacidade de enxergar todos os lados ao mesmo tempo. Não tem como a gente estar em 4 cantos do morro, né? Na base do morro ao mesmo tempo. A gente não vai enxergar tudo ao mesmo tempo. Então, não precisa sonhar todas as noites, né? Então, se você tiver equilibradinho, também não precisa sonhar todas as noites ou lembrar todas as noites. Mas quando for significativo ou necessário, né? Aí. E não esquecer que a gente, nós vamos nos modificando com o dia a dia, né? A vida é um rio, né? A gente sempre está em modificação. Então, hoje eu posso estar bem, estou com um sonho bom, daqui a pouco eu posso piorar, e aí começam a vir os pesadelos. Então, essa dinâmica é importante para a gente durante a consulta, tá? Então, o primeiro convite é esse. Você se observa, né? No seu sono, como que você tem sonho, não tem sonho, tem pesadelo, tem alguma coisa que se repete. Então, tudo isso é importante. Esse conteúdo para a gente é importante na consulta. Então, aquela história parece bobo, mas não é nada bobo para a gente. É muito significativo, tá? Então, eu só queria perguntar aqui, a gente tem mães presentes? Eu precisava saber. Eu vou fazer um comentário, eu não vou direcionar tanto para a pediatria se tiver nem poucas mães de pequenos aqui. Então, a mãe, na consulta, ela que traz, né? Grande parte do relato ali da criançada. E aí muitas mães perguntam, né? Mas como é que eu vou saber se meu filho está tendo pesadelo ou não, né? Você observa pela forma que ele está dormindo, né? Se ele acorda chorando, se ele acorda assustado. Então, a gente observa a criança, né? Então, por essa observação, tá? Vamos dar uma pausa e dar uma lida? Você pode começar a ver? Vamos. Deixa eu voltar. Eu não sei se meu chat trava. Tá. Tá. A Vitória, como sempre, muito educada, né? Boa noite, amado casal. A Nath, boa noite, doutores. Boa noite, Nath. Tem a Marlene. André Belém, tá bom. Ricardo. Paulette. Laurinha. André, não é um sono tranquilo. Durmo pouco e muitos sonhos engraçados. Engraçados? Olha que bom. Interessante. Mas se não é um sono tranquilo, aí precisa levar para consulta. A Vitória Polatti, eu tenho dificuldade para pegar no sono, então é sono inicial, né?
Então, isso é importante, Vitória. Horário, né? Importante levar o horário. Ah, aproveita, se existe um padrão, né? Vamos aproveitar? Fala disso. Então, o ciclo circadiano, né? Os horários, eles individualizam, né, os sintomas que a gente tem. Então, tanto os sintomas que a gente tem de dia, como o horário da insônia, que também é um sintoma neurológico importante, né, é significativo. Então, tragam, observem, vejam, verifiquem se existe um padrão. E se existir um padrão, é bem importante assim, para individualizar, né? Na escolha do medicamento que a gente sempre está falando. Não, a gente tem que individualizar, a gente tem que escolher o medicamento que é próprio, né, para você nesse momento da sua vida. Então, observe isso porque existem alguns padrões assim dos medicamentos, né, que são mais apropriados para uma insônia que seja inicial, terminal ou que aconteça no meio da madrugada, né? E isso dá mais certeza para a gente, né, da gente escolher um medicamento aí que seja mais correto, né, para cada um. Então, vamos traduzir em miúdos. O paciente tem que trazer para a gente assim, que nem a Vitória falou, né? Eu tenho dificuldade de dormir. E que horas você vai dormir? Até que horas você fica ali? Que horas deita? Que horas deita e até que horas você fica ali brigando, né, para conseguir dormir. Então, esse horário para a gente é importante. Ou então, vamos só aproveitar, né? Então, aquela pessoa que dorme e acorda todo dia às 2, 3 da manhã. Então, esse horário é importante Ou para a às gente. 4, né? Enfim, cada um vai ter aí o seu horário individual, né? Então, isso é muito importante pra gente, tá? Então, não é só eu acordo de madrugada, porque se for 1 hora da manhã, a gente vai pensar no remédio, se for às 3 da manhã, a gente vai pensar em outro remédio. Então, são detalhes que para a homeopatia faz muita diferença, tá? Você continua, doutor, por favor? A Vitória falou, eu tenho dificuldade... isso aqui eu já li. A Marlene falou, comecei a dormir mais cedo. Aí já é higiene do sono. Aí perfeito. Então, será que foi depois da live? Acho que sim. Daí eu vou ficar feliz. Então pronto, Marlene, se foi depois da live eu vou ficar muito feliz, porque é isso aí. Então a gente começa, né? Lembra aquilo. Então diminuir o ritmo, começar, né? Diminuir o ritmo para conseguir dormir um pouco mais cedo, cuidar lá da temperatura do ambiente. Apaga a luz. Da luz, do barulho, né? Então não ter a televisão ligada, não ficar preso naquela ideia de que eu preciso daquele sonzinho da televisão ligada. Não, gente, isso é uma ilusão, né? Porque tem a luz e tem o barulho. E isso não faz a gente entrar naquele outro sono que o Du fala ali, né? Que são os dois padrões de sono, né? Então, e se estiver precisando, geralmente é sintoma. Porque o normal mesmo, muito bom. Não precisa. Né? Isso. Então tem gente, por exemplo, eu tenho muito receio de dormir sozinho, quando meu marido vai viajar, tal, meu marido vai viajar, eu tenho que dormir com a televisão ligada, preciso de uma luz. Então, tudo isso dá indícios aí ou indica, né, um caminho para a gente escolher um medicamento diferente. Né? É super importante. Isso na criança também, né? Então, observar aí na hora que vai dormir, né? Não consegue dormir por quê? Porque tem medo de ficar sozinho, tem medo do escuro. Então, e conversando com a criança para entendendo aí, né, esse padrão. Mas tá bom, vamos continuar lendo. A Valda e a Sandra entraram. Não, a Dorinha. A Dorinha, a Dorinha escreveu. Meu sono está maravilhoso com a medicação que a doutora Margarida me orientou. Medicação homeopática maravilhosa. Legal. A gente também acha. Bom, obrigada pelo relato. A Germite, a Érica Cordeiro entraram, boa noite. A Andréa Belantani falou, acordo cansada, mas feliz. É porque ela tem os sonos engraçados. A Nath, boa noite, Nath. Ela já falou que entrou, já deu boa noite, né? A gente vai ficando velho, a gente esquece, tá? Essas últimas noites acordei mais vezes que o normal e acordei mais cansado. Aí é importante. O que está acontecendo? Tá. Uma coisa que a gente precisa comentar também muitas vezes durante a insônia vem alguns pensamentos, sentimentos, dores, sintomas, né? Psíquicos ou físicos. Isso também é importante trazer em consulta. Né?
Então, ficou lá acordado, né, de madrugada. O que você faz nessa hora? Tem gente que fica lá parado, mas tem gente que fica ali, né, com o pensamento ativo, né, pensando em várias coisas. Então, isso precisa trazer em consulta, né? Vamos continuar lendo os comentários? Silvia entrou, Antônio entrou. Vamos os comentários. Boa noite. Só eu gosto da boa noite. Tá bom, tá bom. A Daninha comentou, faz milagres. A Silvia, cheguei. Boa noite, casalzinho, que eu amo. Opa, igualmente. A Maria G. Lucas fica solto. Eu vou dar uma boa noite geral, tá bom? Senão não vai. A Rosângela Ferros, salve. Tudo bem, Rosângela? Beijos. Sidoca. A Monca Maga. É muito interessante isso. Legal, que bom. A intenção da live é essa. Eu, se sonho, não lembro deles. O Ricardo trabalha tanto que acho que não dá tempo quase de sonhar também. A Valdete, tem o pesadelo e sempre a mesma coisa. Pô, isso é significativo. Isso é importante. Isso precisa trazer. É alguma coisa aí do inconsciente que está querendo vir aí à tona que é importante, né, para você. Então, para o psiquismo, né? Então, anota e não esqueça. Na próxima consulta precisa trazer. Observe esse padrão, né, do que está repetindo para conversar na consulta. Continua. Eu sonho muito. Eu acho que é Mônica, não lembro. Desculpa, não lembro. A Cida falou, eu nunca lembro. Então, vamos continuar observando, Cida. André falou, e essa história que acordamos com lembranças de detalhes e logo após tudo vai se apagando. Sabemos que sonhamos, sabemos dos sentimentos que tivemos, mas nada guardado. Eu acho que também é um pouco... a gente vai trabalhando isso, viu, Andréia? Em algum momento aí eu li que você anota, deve ser lá para baixo, isso também é um treino, né? Se você vai treinando a lembrar, também vai ajudando. Então é um costume, né? A Marlene falou, eu sou, agora eu não lembro mais. Eu também não consegui. Aí André escreveu, eu escrevo meus sonhos, não sei para que será útil. Será útil, sim. É ótima essa sua ideia. Tem muita gente que escreve, faz caderninho dos sonhos, né? Você treina aí, né? Se observar e na hora que você está escrevendo, você vai pensando em todos os detalhes, né? Então, tem bastante gente que faz isso. Uma dica, talvez, né? É individual, né? Então, claro que não, pode ser que não sirva mesmo. Mas acho que uma dica aí, André, se você tem interesse, eu sei que você gosta de ler, estudar, então o que eu acho legal, veja, leia um pouquinho sobre história da arte, leia um pouquinho sobre mitologia, né? Porque aí você vai se familiarizando com os símbolos, com os significados, enfim, com essa parte aí mais simbólica, né? E conteúdos que tem a ver com sonhos, né? E aí esses padrões de comportamento e os significados, assim, principalmente do inconsciente coletivo, eles vão ficando um pouquinho mais claros, né? Então acho que uma dica talvez seja essa, né? Olha que legal, eu vou dar spoiler porque eu li antes. A Valda escreveu assim, quando iniciei o tratamento homeopático, tinha muitos pesadelos. Até que um dia eu tive um sonho reagindo e lutando muito. Aí o doutor Eduardo falou, tá curado. Eu não lembro disso, não. Mas é que a Valda é antiga. Valda, a Sofia tá aqui na minha frente, Valda. A Valda que ajudava em todas as festas, lembra? De vocês? Ela ia, costurava. Nossa, que Valda. A Sofia tá aqui de plateia. Mandando um beijo. A Silvia falou, eu sei que sonho, mas quando eu acordo, eu não me lembro de nada. Raramente me lembro de algum sonho. A Sofia está dizendo que ela também é assim. Então é isso, treinar, que nem a gente conversou com a Andrea. Começa a se observar, acorda, né? Aquele primeiro momento da manhã,
Não, o primeiro momento da manhã, o mais importante é acordar e agradecer que você está vivo e está bem. No segundo momento, tenta lembrar. Vai trabalhando essa ideia. Lourdes, você quer ler? Não? Eu sonho muito, às vezes bom, às vezes Às ruim. vezes bons, às vezes ruins. Desculpa. André falou, não gosto de dormir. Evito muito dormir. O momento da noite, o silêncio, a possibilidade de não fazer nada de obrigação e poder fazer o que quer é tão bom. Ah, então na verdade você Ela gosta gosta de ficar desse acordada por causa do horário, né? Que da dá pra fazer tranquilidade aquela. da noite. Mas é importante, viu, André, essa comunicação. A nossa vida, ela é feita de opostos, né? Então, e é importante que a gente aprenda a lidar com isso tudo é individual, não tem problema nenhum se gostar mais da noite. Mas é importante que as horas que a gente consiga dormir, né, e seja o sono reparador e as horas necessárias, né, para cada um. Então, o claro e o escuro, o dia e a noite, enfim, o bom e o belo. Então, tudo, né, o quente e o frio, o molhado e o seco, tudo isso é importante que a gente consiga lidar, né? Então, o consciente e o inconsciente também, né? Porque a natureza é assim e é importante que a gente consiga, psiquicamente é saudável que a gente consiga lidar. A gente não vai conseguir com todas as situações, mas enfim, o máximo possível, né? Que a gente consiga lidar aí com o que é oposto e complementar, né? Quer dizer que a gente está um pouquinho mais tem uma estrutura melhor para a gente se adaptar a qualquer situação, bem entre aspas, a gente não consegue isso, né? Mas ter um ideal, né? É importante. E observar, né, se não gosta mesmo de dormir ou se gosta da noite. Também são duas coisas importantes, né? É que ela falou que ela não fica muito bem, né? O sono não é tão reparador, né? Então, ficar acordado bastante tempo e curtir a noite, eu acho que ok, não tem problema nenhum. Mas o sono teria que tá bom, né? E não esquece O que o ideal, né? cérebro, né, precisa desse Precisa. descanso, hein? E estamos falando do ideal, né? E o ideal, claro que 100%, né? A Marlene falou sim, foi depois da live. Legal. Tá bom. Obrigada por esse retorno. Pô, temos VIP. Hã? Temos VIP. O Lucas? O Lucas. Lucas, obrigado por estar aqui. Lucas, você também, mamãe. É você também. É outro Lucas. É o meu filho, tá aqui. Rica Souto deve ser Ricardo? Quero tratar meus tremores. Está me prejudicando muito no trabalho. Ricardo, bem-vindo. A gente estava conversando agora pelo WhatsApp. André falou, a noite é um presente. É um presente. Muito bom. Também gosto, viu, André? Bom. Ficar acordado, aquele silêncio, né? Eu curto também. O dia também. Né? Sabe quem gosta disso? Ney Mato Grosso fala disso. Que ele produzia muito à noite. Uma vez eu assisti uma entrevista, né? Então ele aproveitava também desse silêncio para produzir. A Rô falou assim, sonho muito que estou auxiliando doentes com gestantes. A Rosângela, ela trabalha acordada. Eu acho que você dorme... você trabalha dia e noite. Ela trabalha aqui e depois ela dorme e continua trabalhando. Né? A Dorinha falou, reza. Eu não sei se ela estava sugerindo para alguém alguma. Ana Cláudia, boa noite. Faz uma oração. A Dorinha está realmente sugerindo para alguém aqui, mas eu não estou lembrando mais em que momento. Essa sugestão vale para tudo. Né? Essa é uma sugestão minha na consulta. Eu faço, inclusive, não importa, na minha opinião, assim, não importa a religião, não importa como, né? Não importa o que você vai falar, não importa, o que importa é esse contato com Deus, né? Ou com alguma filosofia de vida, é essa religiosidade, né? E é um jeito também de você conversar com o seu inconsciente. É claro que tem, né? Na minha opinião, existe Deus, existe oração, é hiper mega importante, acho que não tem como falar, né? A importância da oração, mas é um jeito de também fazer as pazes com tudo, né?
inconsciente com o consciente. A Valda falou assim, na primeira consulta eu dormi mais de 12 horas sem acordar. Uau. Depois de passar uns 2 anos com muita insônia, apesar dos remédios que tomava. Parecia um milagre. A Valda é muito bom, Valda, obrigada. Não, mas deixa eu fazer um reforço aqui. É importante esse relato, né? Porque sempre tem gente nova na live. E muita gente não sabe o que é homeopatia, para que serve, para o que trata, né? Então, muita gente pergunta, a homeopatia trata, né, dor no dedão, a homeopatia trata dor de barriga, a homeopatia trata o indivíduo. Como um todo. Né? Como um todo. Então, todos os indivíduos, independente do que ele apresentar, a homeopatia trata. E aí, se uma pessoa que nunca ouviu falar de homeopatia, de repente entra aqui na live e começa a ler o relato de vocês, né, de que, olha, aconteceu isso e olha como eu tô bem, isso pra gente é maravilhoso, né? A pessoa começa a ver que realmente a homeopatia faz bem demais à saúde. Que chavão. A gente também é suspeito. Que chavão péssimo. A Cida falou, legal esse caderno dos sonhos. Vou fazer. Boa, Cida. De repente você vai perceber que você sonhou um montão. Sofia, um beijo. Depois, ela foi dormir. Agora nosso Ibope perdeu aqui. Ela foi deitar. Depois a gente conta. Eu sonho muito e sempre lembro dos sonhos. A Ivaneide está falando. Às vezes sonho que alguém que faleceu... porém, no sonho a pessoa está viva. É, muito bom. Eu não vou nem tocar no assunto, senão eu vou ficar falando um monte, mas eu acredito nesses encontros, viu? Então aproveita. E para quem não acredita também é importante psiquicamente falando. Porque muita coisa, né? Se resolve. Né? A Flávia tá falando assim, a Rosângela, ela só trabalha e ainda chama os outros. Eu falo uma colega de trabalho querida. Elas devem se encontrar no sono, é isso? Não, elas moram, né, perto, muito próximo. São vizinhos, né? E então... Olha que elas se encontram no sono. Não, elas podem se encontrar também. A Cida falou assim, eu também gosto muito de me desenvolver mais à noite. Pois a minha produção é melhor à noite, mesmo que eu durma pouco. Pois mesmo assim, eu sinto mais cansada, mesmo que tenha dormido. Isso precisa trazer em consulta, tá, Cida? Também acho lindos. Como? Por quê? Não, você tá pulando. Não, tem um comentário antes. Eu gostaria que meu cérebro entendesse... A Cida mesmo coloca assim, Sofia e o Lucas devem estar bem grandes. Mas antes disso tem um comentário 2 que eu tô falando. O seu tá, o seu tá antes, o meu tá depois, que engraçado. Ah, é? É mesmo. Tá bom. Então segue o seu. Então fala. A Sofia e o Lucas? A Sofia e o Lucas devem estar grandes. E devem estar lindos. Os dois estão muito gatos. E eles realmente cresceram. Agora eles já não são mais bebês. Agora eles são adolescentes. A Dani falou assim, eu gostaria que meu cérebro entendesse que precisa descansar. Deito e sinto que não estou dormindo. Mas os pensamentos não param. Isso é um sintoma importantíssimo. E, na verdade, você tem que ir atrás também, além do tratamento, né? Lógico, passar em consulta, levar isso para o seu médico. Vai na raiz, né? Busca lá o que tanto está te deixando ou ansiosa ou agitada, enfim. Então, começa a avaliar e se observar, tá? Uma sugestão. Importante isso. Ele também. Porém, ontem, após tomar o 3º pulso do medicamento, consegui dormir a noite toda. Então pronto. Uf. Homeopatia é vida. A Mônica falou. Eu tinha muito problema para dormir. Depois que entendi melhor como funciona a homeopatia e falei tudo na consulta, meu sono melhorou 100%. Pati, beijos. Obrigada por estar aqui.
A Dani falou, obrigada pela sugestão, doutora. Ah, obrigada. Paulette falou, nunca havia pensado em escrever meus sonhos, mas vou escrever a partir dessa live. Meus sonhos são repetitivos, com a mesma temática. Sabe o que eu vou pedir para vocês? Então, quando alguém comentar uma coisa que você acha legal, que nem você vê que o comentário da Andréia, olha como, né, repercutiu bastante. Se vocês puderem curtir o comentário da Andréia, para a gente é interessante, porque para o Instagram, né, é importante isso. Se vocês puderem fazer isso, nos ajuda. A Andréia falou assim, sobre o conceito de saúde, tem um padrão? Sono? Sonho? Acho que o padrão tem que ser você mesmo. Não esquece que tudo aqui é muito individual. Lembra que a gente falou que o meu padrão de sono, lembra que a gente conversou sobre isso, né? Então, vamos falar isso de novo, né? Eu preciso dormir 7h30, senão eu não fico bem. Então, eu preciso deitar 10h30. O Eduardo não. O Eduardo, ele consegue dormir mais tarde e ele dorme muito menos que eu. E acorda bem. Então, cada um tem aí um padrão. A única coisa que a gente falou bastante é respeitar o reloginho biológico, né? Então, tem que dormir à noite, tem que estar acordado de dia, né? Então, hoje, nossa, eu acho que, não sei, eu acho que talvez 30%, 40% dos meus pacientes hoje dormem quase 2h. Então, aí já não tá tão saudável, né? Então, não existe uma regra, mas a gente tem que respeitar esse negócio do dia e noite que o Du tá falando bastante, né? Eu acho que um parâmetro legal é saber assim, será que eu fico com sonolência durante o dia? Né? Será que porque se o sono estiver sendo suficiente durante a noite, você vai cumprir bem a vigília e o sono. Né? Acorda bem, né, Acorda Du? bem, né? Acordo bem, acordo. Então, dormir só 4 horas, mas de repente, por seu padrão, é normal dormir 4 horas. Então, se você acorda bem, disposto e não tem essa necessidade de dormir durante o dia, trabalha bem, rende bem, não fica irritado, né? Então, tá perfeito. E os sonhos, a gente não precisa sonhar com coisa boa o tempo inteiro, né? Não é isso. O sonho tem uma função, né? Então, o importante, entre aspas, aí é essa comunicação, né? Você está, entre aspas, bem entre aspas, você está se comunicando com você mesmo, né? Você está conseguindo conversar com o seu inconsciente, né? Mais ou menos isso, né? Grosso modo. Então, se você está precisando de enxergar ou, enfim, se conscientizar de alguma coisa, o sonho pode vir nesse socorro, né? Como uma forma de socorro. Então é isso, é essa conversa aí dos opostos mesmo. A Silvia falou assim, percebo que se eu comer carboidrato à noite, o meu sono perde a qualidade. Muito obrigada por você ter escrito isso, porque a gente acabou não entrando no assunto do comer, né? Então, comer e dormir pode prejudicar o sono. Então, o ideal é sempre Comer horas antes. 2 horas antes de dormir, tá? Então, tem muita gente que chega da faculdade, né? E do trabalho à noite, né? 10, 11 da noite, aí chega morrendo de fome, bate aquele pratão, né? De montanha e depois quer tentar dormir, não consegue, né? Realmente prejudica o sono. Então não esquece de respeitar esse intervalo aí, né? De 2 horas. Outra coisa que a gente também não comentou ainda é uma atividade física, né? Aqui no nosso prédio, antigamente a gente tinha aula de yoga à noite, que era uma delícia, por sinal. Mas acabava 10 horas da noite. Então eu lembro de muitos vizinhos falarem, nossa, eu não consigo dormir. E você pode falar, poxa, mas de yoga termina com meditação, né? Mas tem gente que a atividade física afeta também o sono. Então, se observar, se isso... Para mim não fazia diferença. Então, você vê que é bem individual, né? Mas para algumas pessoas fazia. Então, se isso te afeta, também respeitar esse delta aí de 2 horinhas antes de dormir, né? Acho que faltou a gente falar o que eles precisam observar. Então, isso que eu ia falar. Como faltam só 5 minutinhos, vamos focar na questão do... Você pode falar? Você quer que eu... Então, não, Fala. pode não. Fala. Só lembrar assim, lembrar que a gente tem que... o que precisa trazer de importante do sono, né?
se é sonâmbulo. Então, sonâmbulo é aquele que levanta, anda, conversa. Esse relato é importante pra gente. Para criança, terror noturno, aquela criança que acorda de madrugada chorando, né? Ele acorda, grita, chora muito e no dia seguinte não lembra nada do que aconteceu, né? Então isso é um relato também importante. Ranger, né? Ranger de dentes. Tem gente que tensiona e tem gente que range. As duas coisas são importantes, relato. Sono agitado. Como é que eu sei se eu tenho um sono agitado? Dorme de um jeito, acorda do outro. Tem criança que vira, né? Lençol que sai, de elástico que sai do colchão, coberta que cai no chão, né? Tem a criança que dorme com a cabeça para cima e acorda com a cabeça para baixo, né? Então, dorme de olho aberto, né? Você lembrou? Olho aberto, boca aberta, ronca. Ronca. Faz xixi na cama. Então, todas essas questões relacionadas com sono precisa levar para o seu médico na Os consulta. transtornos do sono todos, né? Seja insônia, seja um sintoma físico Então, ou psíquico. Não esqueceu o que a gente já falou agora anteriormente. Que horas vai dormir? Que horas acorda? Se tem insônia, que horas acorda na madrugada? E se acordou, o que fica fazendo? Fico parada, ou então fico agitada, que nem a Mônica falou aqui. Eu fico com vários pensamentos. Que tipo de pensamento vem à sua mente nessa hora? O que mais? Desculpa, é que a Lu entrou aqui. Luciana é a nossa farmacêutica do coração. Tudo bem, Lu? Muito bom você ter entrado, hein? Prazer. Desculpa. O Du admira muito o seu trabalho, por isso que ele ficou. Verdade, parei tudo, né? Vamos só terminar de ler aqueles comentários aqui, Isso. Da Cida. Você quer ler? A Cida? Ixi. Esse padrão tem que ser quantas horas? Acho que ela pergunta depois, né? Porque eu durmo sempre às 4 horas e acordo às 9. É bem individual, mas esse padrão, né, é aquilo que a gente falou, né, se dá à noite, o escuro, né, então, produção de hormônios, melatonina e tal, então, a gente tem que respeitar um pouquinho o ciclo circadiano enfim, noite, dia, isso a gente precisa respeitar um pouquinho. Então, um pouquinho fora, né, o ideal seria você dormir um pouquinho mais cedo. Depois ela falou assim, eu durmo às 2, aí quando volta a rotina, ela dorme às 2 e acorda às 5. Isso é um padrão ruim? Então, se você dorme às 2 e acorda às 5, observa como é que você acorda, tá? Então, a gente acabou de comentar, mas vamos reforçar de novo, né? Vê se você acorda descansada, tá? E observa seu dia. Se seu dia for bom, seu humor ficar bem, aí você conversa na sua consulta sobre isso. André falou, a soneca vespertina é saudável ou prejudicial? Individual. Tem gente que precisa muito dessa sonequinha. A única coisa que a gente não pode esquecer é que a sonequinha é uma sonequinha. Então, isso. Teoricamente, para repor, 20 minutinhos já é suficiente. Então, um soninho de meia hora já repõe tudo que você precisa. Porque eu tenho muitos pacientes que dormem 2 horas, 3 horas à tarde. Isso já não é legal, né? Eu tô falando de adulto, tá? Não de bebezinho. Mônica, eu acho que é a Mônica. Meu filho tinha terror noturno e hoje não tem mais, depois do tratamento. Legal esse comentário. Muito obrigada por esse comentário. Doutor, a Vitória falou, doutor, eu tive 2 tonturas, uma fraca e uma forte. Me manda o WhatsApp. Né? Aí é melhor conversar no WhatsApp, né? Não é pra ter tontura, não. Não pode. Me manda o WhatsApp. E a Lu? A Lu entrou e tá tudo bem. Graças a Deus. Bom. Muito bom. Tá bom. A gente fica feliz, Lu. Eu acho que... só do... Lembrar uma coisinha. Tem gente que põe cheirinho para dormir. Sabe, óleozinho, né? Que deixa o ambiente com cheirinho. Não esqueçam que isso pode ser medicamentoso.
tá? Pode interferir, né, na ação do medicamento. Então, interfere no tratamento homeopático. Eu ponho um cheirinho para dormir. Se você faz isso no dia que você toma a medicação, ou então se você faz isso de repetição, acaba interferindo aí no tratamento homeopático. Tá? Uma das maneiras, né, não usuais, mas que a gente utiliza para administrar o medicamento é a olfação. Né? Então, com certeza, o óleo essencial, o cheiro, assim, pode ser medicamentoso, sim. Tá bom. Daízinho passamos um pouquinho, mas eu acho que foi porque tinha bastante coisa, né? Sono é uma coisa que tem bastante curiosidade. Tem gente que usa... Ih, legal, Dani, você ter escrito isso. Tem gente que usa travesseiro com ervas. Também não. Também não pode, tá? Também influencia, muito legal, eu não tinha lembrado desse detalhe. Influencia também no tratamento homeopático. Tá bom? É isso, né? Vamos finalizar? Tá. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada pelos comentários, pelos reforços positivos que vocês fizeram. E a gente se vê semana que vem. Até. Se vocês quiserem trazer sugestões, não esqueçam, entra lá pra gente, entra lá no Story ou manda uma mensagem no particular, né? O direct. E obrigado por ficar com esse horário aqui com a gente. Né? Alimentação, podemos conversar? Sim, adoro alimentação. E o Du sabe muito de Mafê e pode agregar aqui com a gente. Nossa, beijos. Pera, Du, deixa eu ver só. É que travou o meu chat, eu achei que tivesse acabado. Desculpa. Nossa eterna gratidão por nos auxiliar em belíssimos esclarecimentos. Obrigada, Rô, beijo. A Cida falou obrigada, a Vitória falou de nada. Falou obrigado, bom descanso, gratidão, o Ricardo falou. Gente, beijos. Bom descanso para todos, todo mundo dormindo cedo, descansando bastante para acordar disposto amanhã. Beijo, Vitória, muito obrigada a vocês, ela escreveu. Beijos. Tchau. A gente tem que ter paciência com a homeopatia, pois ela dá muita paz quando tudo se reorganiza. Muito obrigada. Verdade verdadeira. Vamos dormir melhor hoje. Beijos. Beijos, até amanhã. Beijos, tchau.